damos voz. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra nos envolve no mistério da luz. Se no domingo passado nós nos deparamos com a realidade do deserto, cuja qual nós precisamos passar para podermos purificar o nosso coração, nosso interior, as nossas consciências, hoje a palavra nos ajuda a perceber que esta purificação é correspondente à luz que Deus infunde em nossas vidas, fazendo com que o nosso ser seja transformado. Só que essa transformação, ela não acontece de um dia para o outro. Na quarta-feira de cinzas, na pregação da missa das 6:30 da manhã, eu dizia que é importante vivermos esta quaresma como a nossa última quaresma, pois não sabemos se teremos a oportunidade de termos outro momento como este em nossa vida. Só que Deus, em seu desígnio, sabe muito bem a nossa hora. E Ele pode conceder a nós uma outra quaresma, mais outra, e assim várias, para que o nosso coração seja verdadeiramente transformado. E assim a nossa vida, ela seja semelhante à vida de Jesus. Agora, perceber que nós temos, talvez somente esta quaresma, nos faz perceber que a mesma situação que Abraão vivia, nós também podemos viver. E escutamos isso na primeira leitura. Aquele homem, ele estava em uma profunda crise. Ele deixou tudo para fazer aquilo que Deus lhe ordenara, e chegou um dado momento, ele não via aquilo que Deus havia prometido a ele. Então, ele questiona Deus sobre aquilo que estava acontecendo. Por que que as promessas ainda não haviam se cumprido? Então Deus fala para Abraão: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. Assim será a tua descendência. Irmãos, a nossa vida, ela não é uma constante. Muitas vezes nós nos encontramos em altos e baixos.
em momentos de dificuldades, mas também em momentos de alegria. E dentro da espiritualidade cristã, nós podemos chamar isso de aridez espiritual. Muitas vezes nós encontramos dificuldade para rezar. Não queremos rezar. Não gostamos de rezar. Mas isso é uma fase que precisa ser trabalhada em nós para que ela não perpetue em nossas vidas e assim nós comecemos a viver como pagãos, de qualquer jeito, ou até mesmo levando uma fé muito superficial. O místico São João da Cruz vai dizer que este momento na nossa vida é uma noite escura da nossa alma. Abraão viveu uma noite escura, esperava em Deus, mas até o momento Deus não havia dado uma resposta diante da renúncia dele, de deixar terra, deixar família, deixar bens para poder seguir a Deus. Então Deus, que não é um Deus que falha em suas promessas, faz com que Abraão deixe aquela noite escura, deixe aquela crise profunda e reconheça que tudo aquilo que ele estava vendo seria enorme. A descendência de Abraão, que é conhecido por nós como o pai da nossa fé, é enorme. Está aí, nós somos esses descendentes de Abraão. Nós somos essa geração numerosa que Deus disse para aquele homem contar as estrelas, cuja qual o povo seria daquela quantidade, de modo incontável. Mas esta experiência de Abraão passa pela realidade da luz. Deus se revela para aquele homem simples, um homem em crise, um homem passando por dificuldades, como uma grande tocha de fogo, revelando que toda a realidade de purificação estava passando na história daquele homem, e que ele jamais passaria novamente por uma crise de fé, por uma incerteza na sua vida, mas que a luz, que era ele mesmo, faria com que ele tomasse rumos totalmente diferentes da angústia que ele vivia. Nós precisamos confiar neste Deus, que é um Deus que se faz presente em nossa história, nos iluminando. Nós pedimos isso constantemente: Senhor, ilumina-nos, faze-nos homens e mulheres sábios, atentos, desejosos do seu amor. É esta mesma luz que invadiu o coração de Abraão, também invade o nosso coração. É este mesmo Deus que tocou aquele homem, toca a nós também pelo salmista de hoje. O salmista nos diz: o Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? De quem nós devemos ter medo? Diante de tantas coisas que nós podemos experimentar e contemplarmos. De ninguém, porque o Deus verdadeiro, Deus de Israel, o Deus que se faz presente no tempo e na história, Ele é este Deus que nos conduz à salvação. Nós temos que ter muito medo, muito medo mesmo, de perdermos a nossa alma. Tem gente que tem tanto medo de perder o corpo, perder a vida aqui, mas não se preocupa com a salvação eterna. E não se preocupar com a salvação eterna é, sem dúvida, viver nas trevas, fazendo aquilo que o coração, as paixões desordenadas mandam, e não a percepção deste Deus, que é salvação e nos convida a vivermos a conversão. Esta mesma realidade da luz nos é apresentada no Evangelho. Este Evangelho que nós escutamos todo segundo domingo da Quaresma, conhecido por nós como o Evangelho da Transfiguração. Jesus que toma os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e leva-os até o Monte Tabor, para ali fazer a experiência da ressurreição, para contemplarem que em meio à dor haverá uma luz final. Nós passamos também certamente por isso, as angústias do tempo presente,
as incertezas que muitas vezes nos desanimam, mas ao olharmos para o Cristo ressuscitado, nós somos fortalecidos, nós somos restaurados na sua amizade. E Jesus faz isso constantemente em nossas vidas. Ele pega aquilo que parecia impossível e torna possível para mostrar a cada um de nós que Ele vai à frente, Ele vai iluminando. E os discípulos foram capazes de perceber isso, ao ponto de Pedro desejar ficar ali, naquele lugar, com Jesus Cristo. Só que Jesus não queria aquilo para os seus discípulos, e também não quer que nós paremos o nosso progresso neste tempo quaresmal. Ele nos dá, por meio desta liturgia de hoje, uma visão beatífica, maravilhosa, daquilo que nós contemplaremos na Páscoa. Mas para chegar à Páscoa, nós precisamos também passar pela paixão, pela dor, pela cruz, para assim nos alegrarmos em Jesus, que é a verdadeira luz da nossa história. Jesus quer que nós sejamos corajosos por meio desta palavra, para deixarmos um marasmo da nossa vida espiritual de lado e nos tornarmos homens e mulheres fervorosos, desejosos de sermos estes cidadãos do céu, que nos diz o apóstolo Paulo. Paulo nos exorta hoje de forma muito profética que existem aqueles que são inimigos da cruz e aqueles que são amigos da cruz. Existe um santo chamado São Luís Maria Grimond de Montfort, o criador do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, aquele manual que as pessoas utilizam para fazer a consagração a Jesus por meio de Maria, intitulado Os Amigos da Cruz. E ali, São Luís Maria Grimond de Montfort exorta que não há seguimento, não há discipulado sem cruz. Não tem como dizermos que somos amigos de Jesus se não abraçamos e carregamos a nossa cruz. Agora é preciso percebermos que aqueles que querem ser inimigos da cruz, deixem eles ser inimigos da cruz. Nós tomemos a nossa cruz e sejamos amigos de Jesus. Irmãos, aqueles que pregam a verdade, aqueles que rezam, aqueles que se penitenciam, aqueles que fazem jejum, estes são criticados pelos inimigos da cruz. Mas nós não somos deste mundo, nós somos do mundo eterno. Nós não fomos criados para viver aqui para sempre, mas nós somos levados a viver as alegrias do céu, que pode até se estender aqui, mas só será definitiva junto de Deus. Que o Senhor Jesus renove em nosso coração, por meio desta liturgia, a certeza de que nós devemos ser amigos do crucificado. Percebermos que, por meio da sua cruz, a luz brilhou para cada um de nós e brilhará eternamente, dissipando aqueles que querem viver nas trevas daqueles que buscam viver a luz. Não porque nós somos melhores, mas porque Jesus prometeu isto. Ao navegarmos na luz de Jesus, no caminho de Jesus, nós precisamos ter a certeza de que o mais importante é estarmos em alto mar com Jesus. Aqueles que estão fora da barca, aqueles que estão fora e não querem buscar a Deus, cabe a nós rezarmos pela conversão de suas almas, para que eles também possam alcançar a salvação. Te convido a fechar os olhos por um instante, inclinar a sua cabeça, louvando ao Senhor Deus por nos escolher como seus discípulos, como seus amigos. Peçamos a Ele que dê um coração semelhante, nos dê um coração semelhante ao dele. Um coração pronto para ouvir, pronto para perdoar e disposto
para fazer a caridade. Nós vos louvamos, Senhor, porque a tua luz toca as nossas vidas e nos faz percebermos que precisamos deixar a vida velha de lado e reconhecermos que a vida nova é aquela que nos importa. Tudo isso, ó Pai, nós vos pedimos por meio de vossa mãe, que aponta para nós, tu, que és luz e salvação. Sede o nosso auxílio e não nos abandone neste tempo e nos outros que virão para a nossa santificação e mudança de vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.